Bom dia, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, finalizando mais uma semana, mais um fim de semana chegando, né? Amanhã é dia 10 de julho, tá? Sexta-feira. E aí a gente vai lá para a página 20 de Geografia corrigir a tarefinha de ontem, tá? Então, tanto em História quanto em Geografia, a gente está falando sobre as atividades econômicas agora na cidade. A gente falou muito sobre as atividades econômicas, sobre o trabalho que é realizado no campo, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as atividades econômicas realizadas na cidade. Então, eu vou fazer a leitura do texto e eu quero que vocês leiam comigo novamente, tá bom? Então, vamos lá. Atividades econômicas na cidade. Indústria, comércio e prestação de serviços são atividades que caracterizam o espaço urbano. Então, lá no campo a gente tinha agricultura, pecuária e extrativismo. Sim ou não? Sim. Agora na cidade a gente tem indústria, comércio e prestação de serviço. Ok? São atividades que caracterizam o espaço urbano. Vamos conhecer melhor cada uma dessas atividades e observar exemplos de como elas estão inseridas nas paisagens do município, tá? Indústria. A gente tem uma fotinha aqui, né, ó. Como é a vida e o trabalho na cidade. Então, vamos lá. Indústria. O que é uma indústria? Indústria é atividade econômica que transforma matéria-prima de origem vegetal, animal ou mineral, ou seja, a matéria-prima que foi extraída, tá? Que vem daquela atividade econômica que a gente chama de extrativismo. Lembra quando a gente conversou sobre o extrativismo, que ele pode ser vegetal, animal ou mineral? Sim. Então, depois que acontece essa extração lá da natureza, vegetal, animal ou mineral, essa matéria-prima, essa matéria primeira, ela vai para a indústria para se transformar em alguma coisa, tá? Então, voltando. A indústria é a atividade econômica que transforma a matéria-prima, aquilo que foi tirado lá da natureza, de origem animal, vegetal ou mineral, em produtos para o nosso uso e consumo, tá? Do que uma indústria precisa para funcionar? Nas cidades, geralmente as indústrias são instaladas em bairros distantes do centro, tá? Então, geralmente as indústrias, elas ficam um pouco afastadas assim do centro da cidade, né? Por várias razões. Ocupam um espaço muito grande, né? Faz muito barulho, algumas indústrias, né, de repente soltam muita fumaça, né? Tem muitos fatores que uma indústria dentro do centro, né, localizada no centro da cidade, ia causar algum dano, ia ser prejudicial para as pessoas que moram ali, de alguma forma, tá? Esses bairros precisam oferecer energia elétrica para o funcionamento das máquinas e equipamentos. Trabalhadores, então a gente já sabe que precisa de energia elétrica para funcionar tudo lá dentro, precisa de trabalhadores, né, de funcionários, para que a indústria alcance bons resultados e boas vias de transporte para a circulação rápida dos produtos. Então, uma indústria, para funcionar, ela precisa de energia elétrica para funcionar os equipamentos, toda a estrutura da indústria, de funcionários, né, para um bom funcionamento daquela indústria, né, tanto na administração quanto na operação das máquinas, tá? E de boas vias de transporte. Por quê? Porque numa indústria é fabricado, é industrializado uma quantidade muito grande de um certo produto ou de certos produtos, né? E esses produtos precisam ser encaminhados para ser vendido, né? Para o comércio, para os representantes, para os vendedores. Então, essas indústrias precisam também de vias de transporte. Esse produto precisa ser transportado, né? Às vezes para aquela cidade que é próxima e às vezes para outra cidade, para outro estado, né? Muitas vezes até para outros países, tá bom? Então, agora aqui a gente tem, ó, vista aérea da Avenida dos Trabalhadores, Ferrovia e Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, de 2019. Olha ali, gente, a foto. Então, ali na A. No bairro onde você mora, existe alguma indústria?
Se sim, que tipo de produto ela fabrica e qual a matéria-prima utilizada. Então, na verdade, é uma resposta pessoal, tá? Eu não sei se alguém, eu não sei onde todo mundo, né, da turma mora, mas a gente tem várias indústrias aqui na nossa região. A gente tem Melhoramentos, a gente tem Col, a gente tem a Mifec, Fec Lopes, Copai, várias, tá? Então, vocês, se alguém morar perto, e aí conversa com o pai ou com a mãe, né, para responder essa questão, que produto ela fabrica e qual que é a matéria-prima utilizada, tá? Ó, 1. Recorte as imagens ao lado, em seguida, ordene-as de acordo com as legendas, retratando o caminho pelo qual a matéria-prima, aquela primeira matéria lá, que foi tirada da natureza, tá? Passa até chegar à indústria para ser transformada em outro produto. Então, a gente tem as fotinhas ali e aqui eu já tenho a legenda, tá? Eu preciso prestar atenção, me organizar para colar a figura no local certo. Então, eu tenho lá assim, 1. Cultivo de árvores para a extração da celulose. Então, aonde que eu vou aqui? Tem a fotinha lá de uma plantação, né? De várias árvores, vocês vão recortar e colocar ali. A matéria-prima é cortada e transportada para a fábrica. Então, a fotinha que vocês vão colar é aquela foto que tem um caminhão com os troncos ali das árvores em cima, tá? 3. Na fábrica, a celulose é extraída da madeira da árvore. Então, agora, lá a primeira fotinha, tá bom? Onde, na terceira fotinha, onde mostra a indústria e na fábrica, e a celulose é extraída daquela madeira para se transformar em alguma coisa. Em seguida, ocorre o processo de transformação da celulose em papel. Agora sim, a primeira fotinha lá, que vocês conseguem ver os rolos de papel, tá? 5. O papel é vendido para outra indústria que o transforma em caderno, por exemplo. Então, aqui a gente teve uma sequência de como ocorre todo esse processo desde a retirada lá da matéria-prima. Então, o que aconteceu aqui, né? Para uma fabricação de um caderno, tá? Para a fabricação de um caderno. Então, primeiro teve lá a plantação e o cultivo, né, das árvores, lembrando, né, que hoje em dia a gente tem toda uma questão de proteção ao meio ambiente, então onde árvores são tiradas, tem um reflorestamento, outras são plantadas no lugar, né, a gente já conversou sobre isso, então voltamos. Então, primeiro eu tenho lá o cultivo das árvores para extração da celulose, então para eu extrair a celulose, eles vão lá, tiram aquelas árvores, colocam num caminhão, num transporte e levam para uma indústria, que é a primeira indústria. Essa indústria vai retirar essa matéria-prima, que é a celulose, e vai passar por todo um processo até transformar essa celulose em papel, ok? E logo em seguida, essa indústria que transformou a celulose em papel vai enviar, vai mandar esse papel para uma outra indústria que vai fabricar cadernos, né, ou livros, ok? E depois essa fábrica de cadernos, essa indústria de cadernos, vai ter toda aquela questão que a gente conversou sobre o transporte, né? Vai transportar esse caderno e vai enviar para toda a região, para todo o estado ou para todo o país, se for uma empresa muito grande e conceituada, tá? E desenha aqui o produto final desse processo industrial. Então, qual que é o produto final aqui? O que foi feito desde lá da celulose que veio da árvore? O que foi feito? Que objeto, que material foi feito? Desenhem lá, tá? Não sei se eu recebi foto, hein, gente? Ai. Agora tá assim, ó. Observe as fotografias e leia as legendas. Então, eu tenho 2 fotografias ali e a gente vai relembrar um pouquinho do que a gente trabalhou em história, tá bom? O mesmo conceito, ó. A primeira foto é artesanato indígena Pataxó, em Porto Seguro, na Bahia. Uma foto foi tirada em 2014, é uma foto recente, tá? Então, olha lá, gente, que lugar, várias peças lindas aqui. Depois, artesão vendendo seus produtos na Feira de Artesanato em Belém, lá no Pará, em 2017. Lembra que a Pro conversou com vocês ontem sobre a questão do artesanato, né? O que é o artesanato? O artesanato é um produto feito pelo artesão e foi feito pelas próprias mãos, tá? Então, ele fez com as mãos dele, ele modelou, ele pintou, ele fez tudo, tá?
A. Que a atividade está relacionada aos produtos que aparecem nas fotografias. Que tipo de atividade que está relacionada com esses produtos que aparecem nas duas fotos aqui? O artesanato, né? Que foi o que a Pro acabou de falar. Leia a seguinte afirmação. O artesanato é uma atividade manual por meio da qual são produzidos objetos a partir da matéria-prima natural. Então, o artesanato é uma atividade manual feita com as mãos, por meio da qual são produzidos objetos a partir da matéria-prima natural. Então, não passa por indústria, não tem esse processo industrial, tá? Então, o artesanato, a matéria-prima, né, foi tirada lá, foi extraída da natureza e o próprio artesão já desenvolve, já modela, né? Que nem a gente tava falando ontem da cerâmica, já põe no forno, depois ele já pinta, tá? Ó, com base na afirmação, explica a diferença entre artesanato e atividade industrial. Então, hoje à tarde a gente vai conversar mais um pouquinho sobre essas questões, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre atividade econômica na cidade, sobre as profissões, tá bom? E a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso, mas vocês podem pegar uma folha separada e escrever essa diferença, né? De como é feito o artesanato e qual é a diferença do artesanato e da atividade industrial, tá? C. No município em que você mora, é comum encontrar pessoas fazendo artesanato? Gente, aqui, vocês conhecem alguém que faz artesanato? Eu conheço várias pessoas que fazem artesanatos, que fazem coisas para decoração de casa, que fazem decoração para quarto de criança, né? Objetos pessoais. Eu conheço várias pessoas aqui que trabalham com artesanato, tá bom? E o que essas pessoas produzem? Então, se vocês também conhecem alguém, pergunta para o pai ou para a mãe e também vocês podem escrever numa folha separada, tá bom? E aí, dando continuidade, né? A gente ainda vai falar bastante sobre isso, mas dando continuidade, eu queria que vocês fossem lá na página 28 da nossa apostila de empreendedorismo e projeto de vida, que a gente estava falando sobre profissões, sobre trabalho, né? A gente viu ali o artesão. O artesão é uma profissão, é um profissional que faz artesanato, ele trabalha com isso, né? A profissão dele. E aqui na nossa página 28, a gente tem várias profissões aqui, tem todo um esqueminha que vocês teriam que colocar qual é o profissional que está trabalhando ali naquele lugar, tá? Então, ó, complete o texto dos balões com as palavras do quadro e use os adesivos da página 73 para decorar a cena, é uma atividade muito gostosa de fazer, né? Então, eu tenho ali no quadro planta, secretária, mecânico, veículo, motorista, professor, trânsito, padeiro, pão e jardineiro. Então, a gente tinha que completar os balões. Vamos lá? Olá, eu sou piloto, faço voos e ajudo as pessoas a viajarem para outros lugares. É um piloto, né? Olá, eu sou motorista, trabalho dirigindo. Então, a palavrinha aqui é motorista. Então, o piloto pilota, avião, motorista dirige. Então, ali o motorista do ônibus. Eu sou padeiro, trabalho fazendo pão. Então, a gente já tem um outro profissional aqui que é o padeiro, ok? Então, é um profissional que trabalha fazendo pão. Olá, eu sou Gari, cuido da limpeza das ruas da cidade e ajudo o mundo a ficar mais limpo. Então, aqui é uma outra profissão, um outro profissional, que é o Gari, e ele trabalha limpando as ruas, cuidando da nossa cidade, né? Deixando a nossa cidade mais bonita, mais limpa. Aí na outra página, eu sou professor, ajudo o mundo a aprender e a adquirir conhecimento. Ah, eu sou professora. Então, a gente tem um outro profissional aqui falando da sua profissão, do que ele faz, como que ele trabalha, tá? Aí aqui eu tenho, olá, eu sou secretária, auxilio na organização. Eu sou mecânico, conserto veículos. Então, a gente aqui tem uma secretária, né? Que na nossa escola tem secretária, em muitos lugares tem secretária, né? A gente tem uma secretária em casa, né? Que ajuda a gente na organização da casa. A gente tem secretária na escola, a gente tem secretária nos consultórios que a gente vai. O mecânico, né? O mecânico, o carro quebrou, você já corre para o mecânico. Então, é mais um profissional aqui explicando do trabalho dele.
Eu sou agente de trânsito, trabalho na organização do trânsito. Então, aqui um agente de trânsito. Aqui em Nova Londrina a gente não tem, porque a cidade é pequena, mas em cidade grande tem bastante agente de trânsito, né? Que ajuda ali principalmente perto de escolas e tal, para organizar o trânsito ali do local. Eu sou educador físico, ensino as pessoas a praticarem esporte e ajudo o mundo a ter mais saúde. E eu também sou educadora física, tá? Então, é mais um profissional que ele ensina as pessoas a praticarem esportes e ajuda o mundo a ter mais saúde. Eu sou jardineiro e trabalho com as plantas, então mais uma profissão, mais um profissional ali mostrando o que ele faz e como ele trabalha. Eu vou colocar para vocês um videozinho bem legal aqui falando de outras profissões, né? Explicando o que eles fazem. Então, porque muitas vezes a gente não percebe, né? Que em volta da gente, que nem eu tava falando ontem com vocês, em volta da gente, para tudo aquilo tá bonito, para aquilo tá organizado, para funcionar, né? Pra gente ter um teto na nossa cabeça, pra gente ter tudo funcionando na nossa casa, pra gente ter guarda-roupa, pra gente ter armário, pra gente ter fogão, pra gente ter luz elétrica, pra gente ter água encanada. A gente precisou de quantos profissionais? Quantos profissionais eu precisei aqui na minha casa para tudo estar funcionando em plena ordem? Então, eu precisei primeiro de um engenheiro para planejar minha casa, o pedreiro para construir, eu precisei do encanador, eu precisei do eletricista, eu precisei do marceneiro que construiu os meus móveis, né? Então, de quantos profissionais eu não precisei para eu estar aqui nessa casa hoje, tá tudo funcionando, tá frio, eu tenho água quente no meu chuveiro. Então, se a gente parar para observar, né, em volta da gente, quantos profissionais que atuaram para a gente ter uma vida tranquila, para a gente ter uma vida boa. E dentro da casa de vocês, que tipo de profissional vocês têm aí? Será que vocês têm vendedor, tem bancário, tem fisioterapeuta? Que tipo de profissional que tem na casa de vocês, né? Então, eu vou mandar o videozinho, mas antes eu vou deixar uma tarefinha aqui pra vocês, tá? Pra vocês fazerem pro final de semana, que é uma tarefa muito, muito importante, que é uma atividade avaliativa, que é uma produção de texto. Então, vocês vão fazer uma produção de texto. A gente falou sobre várias profissões, aí eu vou mandar o videozinho pra vocês com várias outras profissões, e não todas que existem, porque existem milhares de profissões pelo mundo. E então eu vou colocar os videozinhos para vocês olharem os tipos de profissões, e aí eu quero que vocês escrevam: e você? O que você vai ser quando crescer? O que você pretende ser? Qual a sua vontade? Qual o seu desejo? Vocês já pensaram sobre isso? Eu acho que eu quero ser tal coisa. Vocês já pensaram sobre isso? Né? Então eu quero que vocês escrevam, eu quero que vocês façam um texto escrevendo o que vocês pretendem ser quando crescer. Qual é o desejo de vocês? Quando eu crescer, quando eu for adulto, eu quero trabalhar fazendo isso, eu quero ser o profissional da área tal, eu quero ser tal profissional. Escrevam um texto e explique. Então, eu quero que vocês coloquem lá a profissão que vocês querem ter. Eu quero que vocês escrevam um pouquinho sobre essa profissão. Mas é a profissão que eu quero ser? Você não mandou vídeo, você nunca falou sobre essa profissão? Então, pergunta pro pai, pra mãe, dá uma pesquisada na internet, tá? Escreva sobre a sua profissão, aonde que essa profissão atua, onde que esse profissional trabalha, o que ele faz, de que ele cuida, tá? E depois, faça um final, lembra de colocar título, cuide dos sinais de pontuação, tá bom? Ok? Então, é isso. Então, até daqui a pouco. 1h30 eu tô de volta, tá bom? Que a gente vai ter mais uma aulinha. E aí, a gente vai fazer uma revisão de História e Geografia, ok? E é isso, tá bom? E tenha um bom final de semana. Eu espero que todo mundo apareça na minha aula hoje, tá? 1h30. Tenham um bom final de semana. Se cuidem, fiquem em casa, fiquem com Deus. Façam uma produção de texto e me mandem fotos maravilhosas, tá bom? E um super beijo.